Eu sou Edson Montani, estarei com vocês nesta grande maratona de hoje, que é a Igreja. Desde o nosso primeiro episódio ou edição, a gente vem falando de aspectos essenciais e cruciais entre o Evangelho e a cultura. E hoje não fugiremos à regra. Esperamos nós que seja um dia proveitoso e que deste lado nos acompanhe com toda a vivacidade. Queremos hoje falar da Igreja. O significado de Igreja. E como sempre, temos como nosso convidado principal e orador, o professor Isaías Maem. Desde já, passo a palavra. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Edson. Obrigado a todos que nos escutam nesta hora. Dizer que é uma alegria fazer parte dessa maratona. Falar da Igreja é algo bastante essencial, porque as estatísticas afirmam que no início do século XX, em África, tínhamos apenas aproximadamente 9 milhões de cristãos. No início do século XX, o número aumentou de forma bem significativa para 380 milhões de cristãos. E penso que este nunca foi o momento, senão o exato, para falar sobre a Igreja e sua expansão aqui em África. E eu começo com aquela questão que todos nós já devemos estar nos colocando em nossos corações, nossas mentes. Professor, o que é Igreja? Boa pergunta, Edson. Falar sobre a Igreja é de extrema importância. Igreja é uma comunidade ou grupo de pessoas regeneradas e batizadas que se reúnem num dado espaço ou local para adorarem a Deus e engajarem-se no processo de expansão do reino de Deus. Nos dias de hoje, quando nós falamos sobre a Igreja, a primeira coisa que aparece nas nossas mentes ou consciências é um ajuntamento de pessoas. E por causa disso, há várias dificuldades que as pessoas têm para identificar a Igreja. Eu percebi que o professor trouxe aqui a definição, mas quem nos vê lá em casa, se calhar, tem ainda de mais detalhes. Eu gostaria de saber, professor, qual é a distinção existente entre a Igreja e grupos que se encontram com a finalidade de adorar a Deus? Tem ocorrido que há vários grupos que se reúnem e certamente eles podem adorar a Deus, podem fazer o estudo bíblico, mas quando nós falamos de igreja, não estamos a falar de grupos espalhados em qualquer lugar. Estamos a falar de uma comunidade composta por pessoas primeiramente conectadas com Deus por meio da fé em Cristo. E essas pessoas devem ser convertidas, regeneradas. E não só, mas elas se reúnem com um propósito específico em reconhecimento da obediência daquilo que Jesus deixou para a igreja. Então, essas pessoas são regeneradas, batizadas e de forma intencional se reúnem, como eu disse antes, não só para adorar a Deus, mas para expandirem o seu reino. Um grupo pode ser em qualquer lugar, pode ser uma família, pode ser 2 pessoas ou 3 pessoas, mas isso não é uma igreja. É um grupo, como já falamos, mas igreja é muito mais do que isso. O Senhor Jesus já falou, lembra da grande revelação que Pedro deu, quando pessoas estavam a inquirir quem era Jesus, vieram com tantas respostas. E quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, então sabemos que naquele instante é colocada a ideia de que o Senhor estabeleceria a sua igreja. A palavra igreja, na verdade,
como os chamados de fora para congregarem num dado lugar. É por isso diferença de qualquer grupo que pode se reunir. Ainda falando dessas distinções e definições sobre o significado de igreja, há dois elementos que eu gostaria que o professor clarificasse para o pessoal lá em casa, para que pudesse perceber a distinção existente entre a igreja universal e a igreja local. Nós temos ouvido muito isto pela televisão, pela rádio, também na literatura temos lido a respeito da existência da igreja universal e igreja local. Como é que a pessoa pode distinguir a igreja universal e a igreja local de forma bem sucinta? Talvez seja bom começar por tirar alguns ruídos, porque essa casa da igreja universal pode acabar de ter nome de um grupo que se chama assim, não é isso que falamos. Quando falamos de igreja universal, referimos a todos os que professam Jesus como Senhor e Salvador em todos os tempos, em todos os lugares, e que essas pessoas, tendo sido regeneradas em obediência, eles tornaram-se público em termos da sua fé, em termos de batismo. Então, esse grupo de pessoas, não importa o tempo, o local, eles perfazem a família daqueles que amam a Jesus ao longo dos tempos. A igreja local, por outro lado, é uma comunidade de fé que congrega um grupo de pessoas que subscrevem aos mesmos valores em termos da sua declaração de fé, e eles professam Jesus e se propõem a fazer a obra que Deus os tem chamado naquele local, mas o trabalho deles pode transcender o local onde eles estão implantados. Então, diferença. Um é, como já disse o nome, universal, todos os tempos, em todos os lugares, mas esse aqui é uma comunidade que se estabelece num dado lugar. Penso que ficou bem clara essa distinção existente da igreja local e a igreja universal, porque sempre ouvimos igreja universal, igreja local, e temos dificuldade para fazer a distinção, principalmente porque provavelmente podemos encontrar alguns grupos, movimentos com o nome Igreja Universal e acabamos ficando com pensamentos ambivalentes a respeito disso. Não só, mas também porque a Igreja Católica, o termo católico também tem essa conotação universal, e já ficam muito confusas. Então, eu gostaria que o professor clarificasse esse aspecto também. Muito bem. Lembra que a palavra católico significa exatamente universal. A igreja foi assim desde os seus tempos mais incipientes, em que todos quantos professavam a fé podiam vir judeus, gentios, mas eles formavam uma comunidade. Então não tínhamos que pensar em várias denominações, como falamos hoje. Então, dizer que a igreja é católica é dizer que ela é universal, mas a diferença, porém, quando se fala de uma denominação, seria Igreja Católica Apostólica Romana. Aí você está a distinguir da Igreja Católica como tal, mas não no sentido lato da palavra. Como bem disse, nosso orador tem uma bagagem e, como pode estar a perceber, ele tem procurado trazer essas distinções que acabam clarificando o conceito de igreja. No início do nosso programa, eu acabei fazendo a menção de alguns escritos de Conrad Meurer, um pastor batista da Zâmbia, em que seu livro ele diz que as estatísticas projetam que até metade do século XXI, em África, teremos para aí 600 a 700 milhões de cristãos. No entanto, 90% dos pastores em África não têm uma formação teológica. E por causa disso, nós temos visto tantos ensinos que às vezes não vão de acordo com a palavra de Deus. Isto porque os oficiais da igreja não têm conhecimento da palavra.
Mas o problema não é apenas a mensagem que é transmitida pelos oficiais. A pergunta é: quais são os oficiais da igreja? Se calhar podemos partir por aí, professor. Quais são os oficiais da igreja? Muito bem, deixa-me só começar por dizer que essa mudança de sair do hemisfério norte para o hemisfério sul em termos de crescimento da igreja é um fenômeno muito grande. A América Latina, a Ásia e a África são hoje o berço das igrejas que mais crescem, até diríamos crescem exponencialmente. O que já foi o berço do cristianismo, como a Europa, hoje temos catedrais vazios. O próprio norte da África, onde os grandes cabeças do cristianismo estiveram, hoje certamente já é um lugar onde o islamismo impera e a igreja quase não se faz sentir. Agora, como é que essas igrejas que estão a nascer devem ser lideradas e quem as lidera? Então, falamos aqui de líderes. Eu costumo dizer que a igreja, toda a igreja bíblica saudável, ela tem pelo menos um líder espiritual. O líder espiritual da igreja é uma pessoa que exerce uma função tridimensional. Ele é ancião ou presbítero, que significa que ele aconselha, encoraja, orienta. Ele também é bispo, no sentido de que ele administra os negócios do Pai, ele trabalha com equipas na igreja, ajudando o funcionamento mais coeso da igreja. Por outro lado, ele é pastor. A palavra pastor é um outro segmento, uma outra dimensão da vida desse líder espiritual, porque esta consiste em nutrir, alimentar o rebanho para que eles, recebendo o alimento que vem de Deus, cresçam e se estabeleçam e se fortaleçam na sua conduta na fé. Agora, geralmente, biblicamente, temos basicamente só dois oficiais: o pastor, que tem essas três dimensões que eu falei, e os diáconos, seriam as pessoas na igreja. Algumas igrejas optam por chamar anciãos, e desses anciãos tem um que é o líder deles, que nós podíamos chamar de pastor. No nosso contexto, olhando para a nossa cultura, o que dizer das igrejas que têm como oficiais apóstolos, profetas, sendo que biblicamente os oficiais são apenas dois? Pastor, que tem esta função triádica: pastor, presbítero e presbítero, pastor e bispo. Em relação a este fenômeno que eu acabo de trazer aqui, como lidar com isso? É muito interessante e parece que as igrejas odiernas parecem estar mais se preocupando com a posição e não a função. O líder espiritual da igreja exerce uma função espiritual em que ele tem um rebanho que Deus, na sua graça, o coloca para liderar, para conduzir, para aconselhar, para encorajar. Mas há um fenômeno incrível quando olhamos para a praça de muitas pessoas hoje que parece que têm uma sede insaciável de títulos e posições. Quando já não dá mais para serem chamados pastores, vão ser chamados de bispos. Se não passarem de bispos, vão ser chamados de apóstolos, e às vezes querem ascender a esses títulos, talvez serem pai ou qualquer outro título. Nenhum desses títulos nós encontramos como a função referente ao líder espiritual da igreja. Agora, por uma questão histórica, nós encontramos na
Igreja Católica e outras denominações que, com o passar do tempo, querendo distinguir a equipa ministerial, alguns começam a estar numa posição muito diferenciada, chamando quando é bispo, significa que está um pouco mais acima de um pastor, de um evangelista e por aí fora. Mas se eu for a falar biblicamente... Bom, como já havíamos falado sobre a questão dos oficiais da igreja, ficou bem claro que os oficiais são apenas dois, o pastor e o diácono. E alicerçado a esses dois elementos essenciais da igreja, que é o pastor e os diáconos, sabemos muito bem que existe uma outra equipe por detrás que tem trabalhado para que a igreja de Cristo possa avançar. Contudo, não teremos tempo para abordar todos esses aspectos. Professor, penso que podemos continuar. Ficou clara a definição da igreja, a distinção existente entre a igreja universal e a igreja local, quais são os oficiais. Em relação aos governos, quais são os governos da igreja? Muito bom. A igreja, ela funciona de forma bem diversificada, especialmente nesta época que falamos das denominações. Existe o governo hierárquico, que significa que todas as decisões emanam da posição mais alta da igreja e certamente quando a pessoa no topo desse grupo de governo hierárquico fala, ela fala extra cathedra, que significa que a sua palavra é infalível, está dito e certamente devia não merecer questionamentos. Porém, existem outros grupos, como o governo oligárquico, que é um governo que tem uma elite, um grupo de pessoas que geralmente tomam decisões, ainda que sejam filtradas para a congregação como um todo. Temos o que eu penso que há muitas igrejas já terem isso, é o que chamamos o governo congregacional. Intencionalmente, eu não gosto de usar o termo democrático, mas é um governo congregacional. No governo congregacional, entende-se que a igreja, como um todo, ela se reúne para tomar decisões pertinentes ao seu funcionamento. E faz isso em dois níveis. Há o que chamam de Assembleia Geral da Igreja, onde todos os membros da igreja fazem parte e eles discutem as normas, aprovam planos estratégicos, orçamentos e mesmo questões de estatutos, entre outros elementos normativos. Mas existe a direção da igreja, que de modo geral é presidida pelo líder espiritual da igreja, ou pastor. Essa é mais o nível de executar dia a dia das responsabilidades da igreja local. Infelizmente, as igrejas, quando ouvem falar do governo congregacional, pensam que tem que haver decisões macro, que a Assembleia tem que decidir nas coisas básicas do dia a dia. E praticamente o que faz anula a função de uma direção, ou mesmo de pastores da igreja, que acabam se vendo inaptos de avançarem com qualquer decisão que precisem para o bem da igreja. Mas isso vem por causa do mau entendimento do que é um governo congregacional. Então, eu diria que temos que ter muito cuidado para diferenciar a função de uma Assembleia que é normativa e a função de uma direção que é mais executiva no dia a dia das coisas da igreja. Em jeito de provocação, professor, digo em jeito de provocação mesmo, porque, embora existam pelo menos três, poderiam existir mais,
embora existam pelo menos três, qual das três estão mais próximas das Escrituras, daquilo que as Escrituras ensinam? Penso que essa pergunta é muito essencial. Eu não fui exaustivo em dar a relação dos governos da igreja, porque eu pensei que não é o propósito. Tem três aspectos que eu achei que podem descrever o suficiente sobre o governo da igreja. Agora, quando lês as Escrituras, fica muito claro que a participação da congregação ela é convidada, é emulada ou é encorajada, e a função pastoral ela também vem a ser fortalecida. O exemplo clássico disto é o que está no livro de Atos, onde a igreja estava a crescer e havia ali pessoas que estavam entrando na igreja, chamados helenistas. Então, essas... Atos capítulo 6, de 1 a 7. Veja só, essas duas coisas que eu vou falar ocorrem aqui, veja. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, eu penso na igreja, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, neste caso a liderança que está na igreja, convocando a multidão dos discípulos, esses são os membros, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Um problema colocado. E depois no versículo 3 diz: escolhei, pois, e esse convite é feito à congregação. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, mais uma vez, da congregação, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Há uma função específica aqui, mas precisamos de pessoas específicas, com certas características, para poderem exercer. E veja, mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. Nós quem? Os 12, que é a liderança básica da igreja. E este parecer, veja o que está acontecendo, eles trouxeram isso como um parecer. E este parecer contentou a toda a multidão, e no sistema de toda a igreja, toda a congregação. E elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E assim crescia a igreja de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Está claro, veja. Havia um grupo de liderança que lidava com o dia a dia, porém tinha que haver pessoas indicadas para funções específicas, mas era bom que esse parecer desse passar pelo crivo da congregação. Então, isso nos leva a olhar que o governo congregacional tem mais apoio até bíblica. Se fôssemos já continuar a olhar no capítulo 15 de Atos, vai encontrar a mesma coisa, onde há o concílio de Jerusalém, entre outras partes da Bíblia. Bom, o objetivo ao questionar sobre a existência dos governos da igreja, o qual é o melhor, não é querer exaltar um e expurgar o outro. É apenas explicar ou deixar claro que o governo da igreja, o tipo de governo escolhido numa igreja, influencia muito no seu modus operandi, na administração, na tomada de decisões. Então, é essencial que tenhamos o conhecimento de que tipo de governo certa igreja está a seguir, para que a pessoa possa perceber se de fato isto está longe ou próximo das Sagradas Escrituras, e que a partir disso a pessoa possa fazer a sua escolha sem murmurar, porque esse é um dos aspectos que acontece na igreja. A pessoa vai murmurando, mas se soubesse a priori que tipo de governo está-se a usar numa igreja, se calhar terá tomado uma decisão a priori de como dar um seguimento a respeito disso. Edson, há de reparar que falaríamos a mesma coisa quando falamos das ordenanças da igreja. A
Assim como existem essas diferenças de governo, também existe diferença de percepção, mesmo sobre as ordenanças, que não foram deixadas por qualquer um, senão o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus, quando ele deixa o batismo e a ceia do Senhor. No entanto, fazemos nossas práticas que, se formos olhar para o texto, seriam um pouco diferenciados, mas fazemos pela conveniência ou pelas circunstâncias que nos rodeiam. Não significa que a pessoa não vai para o céu se for batizada por aspersão ou afusão, mas o texto diria: batizo, batizar, mergulhar, imergir, seria a forma, mas não é a forma que salva, mas ela é coerente com as Escrituras. Bom, o professor Zias acabou se adiantando na questão que eu quero colocar, então eu vou colocar as duas questões ao mesmo tempo. E o nosso tempo já foge, meio já se vai, mas pedi que respondesse de forma bem sucinta essas duas questões. Quais são as ordenanças da igreja, embora já adiantou-se, quais são as ordenanças da igreja e qual é a principal missão da igreja no mundo? Nós sabemos que a igreja efetua várias atividades no mundo, mas tem a atividade principal que, se não estiver a praticar esta, não pode se designar verdadeiramente uma igreja. Muito bem, falamos anteriormente das ordenanças que Jesus deixou para a igreja, nomeadamente o batismo e a ceia do Senhor. E essas duas precisam e devem ser praticadas porque elas indicam quanto nós obedecemos ao Senhor da igreja, que é Jesus. Agora, qual é a nossa missão? É interessante que o Cristo ressurreto, no seu primeiro encontro com os seus discípulos na montanha que havia sido designada, quando ele chega lá, ele não falou multidões de coisas. Ele fez uma abordagem tríplice ou triádica sobre como os discípulos deviam ver a sua missão. Primeiro, ele diz: toda a autoridade é me dada nos céus e na terra. Significa, quando eles vão exercer a função, saibam que não estão sozinhos, vão na autoridade de Jesus. E depois ele define a estratégia de como isso deve ser feito. E ele disse: à medida que eles fossem apregoando o Evangelho, deviam batizar, em outras palavras, fazer discípulos que guardariam a palavra de Deus. E certamente ele termina por dizer que contem com a minha presença, para que tudo que fizerem seja assim. Agora, de uma forma resumida, qual é a missão principal da igreja? Duas palavras podem definir a missão da igreja. Uma é evangelizar e a outra é discipular ou edificar. Se uma igreja não evangeliza, não edifica ou não discipula, nós estamos logo a priori com uma igreja que está decretando a sua própria falência. Muito bem, obrigado, professor. Ficou claro, a nossa missão como igreja é pregar o Evangelho, nesse caso, evangelizando, fazendo missões e discipulando essas mesmas pessoas para que possam crescer no conhecimento da palavra de Deus. E, por fim, de fato, são essas pessoas que acabam servindo na casa do Senhor, que acabam sendo preparadas para continuamente pregar o Evangelho de Cristo. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos que nos acompanham deste lado. Não tivemos a capacidade de falar de todos os elementos de forma bem profunda, mais acurada, mas acreditamos nós que o essencial ficou, que é a igreja, seu significado e qual é a nossa missão aqui no mundo. Até a próxima edição, espero que fique com Deus.